Agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Vamos lá, nosso assunto é Efésios, tá certo? É a carta, hein? Óbvio, as outras também. Mas eu quero te falar um pouquinho sobre isso, porque é o que a gente vem conversando. Justamente sobre a riqueza da nova criatura, a vivência e a vitória. É uma carta muito específica para mim e para você. E muito bem, óbvio, escrita pelo Espírito Santo pelas mãos do apóstolo Paulo. Ela tem uma sequência muito perfeita. Se você não esteve aqui no encontro de domingo passado, depois você assiste lá para você pegar. Eu quero ler alguns versos salteados do capítulo 1 que nós lemos, para que a gente possa seguir o que eu falei. Vou fazer só uma breve revisão aí, a gente toca o barco. Mas a carta é demais, arrebenta. Verso número 3 do capítulo 1, ok? Está escrito: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Na nova versão internacional está escrito assim: que nos abençoou, graças a Deus. Talvez na tua esteja escrito assim: nos tem abençoado. Então, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em resumo, Deus já fez tudo. A tua vida está toda pronta. Deu para pegar? E agora nós vamos fluindo com Ele para fazer valer o que já está pronto. Ok, verso 4. Deus nos escolheu nele, em Cristo, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos pecadores. Diga aleluia. Não sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. É uma questão de natureza. Você é filho do seu pai. Aleluia! Que declaração é essa? Conforme o bom propósito, ou seja, a vontade dele, para louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente no amado. Verso 7, nele, em Jesus, nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão, a remissão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Diga aleluia. Beleza, agora vamos pular para o verso número 13. Quando é que isso aconteceu na nossa vida? Quando eu e você, nós ouvimos e nós cremos. Então, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, e ele mora em mim e em você, a nova criatura é assim, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aí Paulo, ele dá uma parada e ele começa a orar, porque o negócio já foi tão violento em termos de verdades. E não tem como nós recebermos isso no cérebro, e é por isso que eu estou conversando um pouquinho sobre o entendimento espiritual, da qual pessoas novas no nosso meio, nós temos que aprender. Não aborde a palavra de Deus com a sua mente, com a minha mente, não vai dar certo. Não é um trabalho humano de intelecto, é um trabalho do Espírito Santo revelando verdades ao teu coração, ao teu espírito. Até nisso eu não preciso me esforçar, ele faz esse trabalho. Eu vou continuar falando sobre isso nessa manhã. Então, veja que legal, porque ele faz a oração. E veja a oração de Paulo. O Paulo não faz uma oração pela necessidade do homem exterior, ele faz a oração para a necessidade do homem interior, que é o teu caso e o meu. Quantos aqui são novas criaturas? Então é isso aí, ele manda ver dizendo lá assim: oro também, veja, verso 17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, grifa na tua Bíblia, no pleno conhecimento, vai grifando, de Jesus. Oro também para que os olhos do coração, olha só, não está falando do corpo, hein? Do coração, do espírito humano, de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam, novamente falou sobre conhecimento, a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa a herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Então, eu tinha falado para vocês que essa carta é uma carta muito precisa e direta para descrever isso, lembra? A força da nova criatura, a vivência e a vitória. FVV, força, vivência e vitória da nova criatura.
Tá certo? Então a gente vai ver pelos capítulos isso, e basicamente a gente divide a carta de Efésios assim. A primeira parte, falando da riqueza da nova criatura, da força da redenção pelo sangue de Jesus, né? Que nos transformou em novas criaturas. E isso estão nos 3 primeiros capítulos, na qual depois nós vamos ver, Paulo diz assim, olha, eu escrevi resumidamente, imagine se ele tivesse escrito. Tamanha riqueza disso. É uma operação viva do Espírito Santo que mora em você e em mim, fazer com que essas verdades cresçam no nosso interior. Entende, gente? Você é a nova criatura, você é a justiça de Deus e eu também. Vai mudar isso? Não. Mas o que muda? A minha consciência a respeito. Quanto mais, então, eu tenho compreensão de verdades, mais o tamanho da nova criatura, se é que eu posso dizer assim, vai crescendo em você. A justiça de Deus. E aí está a nossa base. É uma operação viva do Espírito Santo de maneira contínua. Então, a segunda parte é a caminhada da nova criatura, é a vivência, vem do capítulo 4, capítulo 5 e o início do capítulo 6. Demais. É interessante que depois nós vamos ver isso, nesses 3 capítulos é escrito 5 vezes, andai, caminhai, vivei. Então, é importante demais. E lembra que eu falei aqui uma frase, se você trouxe o teu caderno e você está anotando, lembra que eu disse que a força da nova criatura está em viver a nova criatura? Beleza, pastor, eu tenho conhecido muito a respeito da nova criatura, justiça, eu estou até na escola. Gente, de nada adianta se nós não vivermos a nova criatura. Ora, se Deus me fez nova criatura, é simplesmente só uma questão que Ele fez? Não, Ele me tornou um novo ser para que eu vivesse uma nova maneira. É óbvio, né? É simples, né? Mas isso tem que estar atrelado a nós. Eu sei, às vezes, dependendo da formação que a gente recebe da palavra, a gente tem esse livro como uma informação de Deus, um conhecimento, mas Ele lá e eu aqui. Em que aspecto? Ele lá e eu aqui, eu continuo vivendo a minha vida, como eu acho, como eu penso, mas eu sou de Jesus, eu estou na igreja. Mas esse livro não exerce a menor influência na minha vida. Esse livro, por exemplo, não faz parte do meu ser. E se não fizer parte do meu ser, eu não viverei. Por isso uns 2 anos atrás o Espírito Santo me falou e realmente ele vamos dizer, respondeu algo que há anos eu venho perguntando. Por que é que a igreja... Posso te falar essa? Por que vou falar baixinho? Não. Por que é que a igreja tem dificuldade de colocar a palavra em prática? Ele me respondeu. Porque é isso que a gente vê na prática. Por que é que a igreja tem dificuldade de colocar a verdade em prática? É porque ela não está inserida dentro do espírito da pessoa. Ela não faz parte do ser espiritual. Quem está pegando? Vocês estão me olhando assim meio doido, hein? Pastor, eu tenho tentado colocar a palavra em prática, é difícil. Eu tenho tentado. Gente, eu já vi isso, a minha própria vida aconteceu isso na área que vou dar um detalhe, de finanças. Na área de dízimos e ofertas. Nunca não fosse uma pessoa que gostasse de dar, ou seja, doadora, mas eu tinha ainda umas limitações na minha mente por causa de uma mentalidade. Foi só, preste atenção nessa, foi só eu começar a ler a palavra com a intenção de vivê-la e deixar que ela fale, traga entendimento dentro da área de finanças. Quando isso começou a acontecer, eu me vi, eu não me esforcei. O pastor está pedindo, então toma, leva. Não estou pedindo nada. E nem Deus está te pedindo, não adianta. Aí esse livro começou a fazer parte do meu espírito em termos do entendimento sobre doação. Aí eu me vi, o quê? No dízimo e oferta naturalmente, sem estresse. Diga, sem estresse. Não parto. Na área de relacionamento, acontecia isso, aquilo, outro, então a pessoa vive bicuda uma com a outra e tal, e guarda mágoa, ressentimento, e tá, o que está faltando? Pastor, mas eu tenho tentado ser diferente, eu não consigo quando eu vejo. Minha mulher fala uma bobagem, foi só o momento que ela disse, eu mando de volta, porque eu não levo desaforo para casa e tal, Eu ainda estou com a velha mentalidade de pensar sobre como se relacionar. Então eu vou lá, vou à palavra de Deus,
E eu permito o Espírito Santo me falar e me mostrar essa verdade, ela vai sendo registrada dentro de mim, vai fazendo parte de mim, e quando eu vejo, eu estou respondendo, estou vivendo segundo a palavra, sem estresse, sem tentativa. A nova criatura não tenta nada. Escreve isso aí, por favor. Ela não tenta, ela não vive tentando viver. Ela não vive tentando dar o dízimo, dar a oferta, ela não vive tentando se relacionar e ser melhor. Não, hoje eu vou conseguir. Hoje ela pode falar o que for para mim que eu não vou responder. Mas não vou mesmo. Pum, quando viu, já está mandando. Porque ainda não fez parte da pessoa, do interior dela, a verdade de como eu tenho que responder, de como eu devo me relacionar. Está pegando? Muito legal. É bom porque isso tira um fardo de cima de você. Gente, preste atenção, eu posso repetir 300 vezes. Você não tem problema, nem eu. O problema que nós tínhamos, Jesus resolveu na cruz do Calvário. Eu já posso ir embora. Por quê? Ele levou a minha natureza pecadora, que me atrelava a só fazer bobagem. E eu tentava ser diferente e não conseguia, porque eu era escravo do pecado. Bom, então se ele resolveu isso, não é agora para a nova criatura ficar tentando acertar. É para nós aprendermos a fluir com a palavra. Se a palavra, ela começa a fazer parte de você, em todas as áreas da sua vida, você se verá se posicionando com ela, na maior tranquilidade. É só deixar esse livro governar o teu interior e encher o teu espírito, ele vai fazendo parte, porque vai sendo revelado, vai registrando, e você se verá se posicionando com a palavra. Aí o inferno está liquidado, porque já faz parte de você. Então, quando ele quer confusão no meio de relacionamento, você vem com a palavra certa, você cala, você se posiciona humilde, fica na boa. Quando ele vem querendo te falar uma opção de bobagem sobre finanças, já está registrado em você, faz parte do reino, ser doador, e eu sei porque eu faço isso, que é para a manutenção do reino, e outras pessoas serão libertas, meu irmão. Está lá dentro, não vai mudar mais. Escreve, não fique tentando mudar você mesmo. A nova criatura não tenta, ela é. Ok, a terceira e última parte, no finalzinho do capítulo 6, eu falei com vocês, é o combate, que na verdade não é lutar, nós não estamos lutando contra o diabo. Jesus já lutou e venceu, diga aleluia. Ele lutou e venceu, mas agora nós fazemos isso. O nosso combate, na verdade, da palavra é resistência. Numa obra que Jesus já fez na nossa vida. Então, tudo isso, tanto a vivência, como justamente a resistência, eu falei para vocês, dependem totalmente da compreensão espiritual a respeito da riqueza da nova criatura, da qual nós estamos numa nova aliança. E isso você tem que ouvir 300 mil vezes para que a gente possa realmente fazer parte do meu interior. Eu não sou velho, eu sou novo. Por dentro também. Você é uma nova criatura, essa consciência tem que ser alta. Entende? Isso vai ganhando espaço dentro de você pelo registro da palavra. E eu falei com os irmãos aqui sobre o negócio da ameaça, que o inferno diz muita coisa, totalmente contrária à palavra. Que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, que não dá certo, que aquilo outro, papapá. Ele vem tirando o foco da verdade a respeito da minha vida e da sua. Você tem que pegar isso. Olha, cada vez que você vier mais aqui, você vai ver isso. Você não tem que carregar fardo, condenação, acusação de nada, cara. Você é nova criatura. E está aprendendo a andar em vitória. Pegou isso? Sem estresse. Mas a palavra tem que fazer parte. Ela vai entrando na tua vida, ela vai mudando. E eu falei com vocês que essa é a única carta da qual Paulo ora 2 vezes. Logo no primeiro capítulo ele para e ora. Depois ele vem lá no capítulo 3, também ora de novo, vai mandar ver. E a oração dele tem tudo a ver com compreensão, com entendimento, como nós lemos aqui. Para que nossos olhos se abram à verdade que o Espírito Santo nos revela sobre essa verdade. Então não é um trabalho intelecto, não é um trabalho... Sim, eu estou lendo, sim. Pastor, esse capítulo 1 de Efésios é muito doido, porque não tem ponto, é só vírgula e vírgula e vírgula, e vai mandando, e vai mandando. Quando eu vejo, eu já estou até tonto. Do ponto de vista do intelecto, você fica tonto. Para você poder tentar arrumar o capítulo 1 no intelecto, mas não vai dar mesmo.
E as verdades são tão maravilhosas, você tem que pegar cada verso e ver a riqueza dele, daquilo que está sendo colocado. Só o Espírito Santo para fazer isso, diga aleluia. Então, eu disse para vocês que compreensão espiritual, vai escrevendo para quem não escreveu, hein? Bota aí no teu cadernão, você que está nos assistindo aí. Compreensão espiritual é a chave, diga chave, para o crescimento da nova criatura, que é o nosso caso. Nós estamos aqui numa manhã de edificação da igreja do Senhor, dos filhos do Deus Altíssimo. Assembleia dos santos. Aleluia, hein? Dos príncipes e princesas. Aleluia. Não é qualquer assembleia, não. Né? Muito legal. Então, essa compreensão, ela acaba descortinando, é o processo do Espírito Santo na tua vida e na minha, sobre a força, a vivência e a resistência. Aí eu falei, porque eu preciso falar sobre isso, para que depois a gente entre no livro de Efésios. Então, por exemplo, eu volto a falar sobre, se você é nova criatura, ainda não foi batizado no Espírito Santo, precisa ser. Eu sei, a gente tem tantos encontros, tantas coisas para precisam ser faladas, mas, por exemplo, terça-feira, na reunião do pastor Paulo, sempre está ministrando batismo no Espírito Santo, a Deise também, na reunião das mulheres, porque eu sei, eu mesmo sou a experiência de uma pessoa antes de ser batizado no Espírito Santo e depois, em relação à compreensão de verdade. Então eu li a Bíblia, tinha dificuldade. Depois eu comecei a ver que esse livro estava saltando, porque o Espírito Santo estava me falando. Alguém está pegando? Não é simplesmente um conceito humano, uma coisa, um raciocínio, algo lógico. É algo que Deus te mostra ali, às vezes, numa palavrinha. Isso é maravilhoso. E é legal, porque essa plataforma de ensino, ela pode ser aqui numa reunião como essa, que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração, levando iluminação, revelação, ou na escola Atos, mas é o dia inteiro. E eu já vi na minha vida que eu recebo mais da informação de Deus quando eu estou assim, mais relaxado. Eu estou andando de moto, eu estou tomando banho, pelado, olha aí, recebendo revelação. Pelado também se recebe revelação, gente. Nosso Deus é normal, tá? Graças a Deus, que Ele é bem normal. Então, Ele te fala. E aí você veio meditando, Ele te deu um verso que você está lendo, aí você está lá no carro, eu recebia também muito, acabei de me lembrar agora, quando eu trabalhei 27 anos na minha profissão como médico, às vezes, no intervalo de um paciente para o outro, dava aquele tempinho, o Espírito Santo me falava, eu tenho vários registros em casa, no receituário de verdades, em cima de versículo, que Deus me falava. Mas tem que ser aqui no trabalho, não podia ser em casa. Por quê? Porque você tem a pessoa do Deus vivo dentro de você. Quando a gente se entrega a essa simplicidade, a gente fica sem a preocupação de ter que estudar, tem que aprender. Agora tem que ler o livro Azulão. Meu Deus, o azulão. Calma, gente, vai com o azulão, tranquilo. Entende? Joga ali um óleozinho e tal, uma pimentinha, vai devagar. Mete para dentro, vai lendo, bota no espírito. Gente, se for na marra, as coisas não funcionam. Deus fez tudo, a gente só segue Ele, diga aleluia. Até o processo de ensino e do teu crescimento vem dEle, se nós permitirmos. A nossa parte é permitir, é fluir com Ele. Quem está pegando? Não adianta passar por uma escola e achar que vai aprender de Deus em 2 anos, em 3. Aprender verdades espirituais, só vou te falar, é para a eternidade. Mas nós começamos. E nós vamos fluindo com Deus. Então, quando você vê, daqui a 2 anos você é outra pessoa. Daqui a 1 ano, daqui a 3 meses. Por quê? A mentalidade de Deus agora vai fazendo parte do teu espírito, porque o Espírito Santo te revela, Ele te mostra. Ele faz essa impregnação. Alguém diga graças a Deus. Então, esse conhecimento... Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo, que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça
porque nós cremos a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus. A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça. Eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples. E a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus, e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que junto conosco torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador.
uma das chamadas mais importantes para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse evangelho revolucionário e libertador, é uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você, Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto, muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.